Já acolhendo e dando boa tarde aos nossos comentaristas do time da O Dia TV, Tássio Cruz. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde e obrigado pela sua presença. Boa tarde, Lívio, boa tarde, João, boa tarde aos amigos telespectadores. Queria nem dar boa tarde para o João, que furou o nosso esquema hoje, todo mundo de rosa, João, tudo rosa, João. O que foi que aconteceu, rapaz? Verdade, Lívio. Fui para outro trabalho, quando eu lembrei, não tinha vestido a camisa rosa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mesmo assim, seja bem-vindo, João. Primeira polêmica do dia. O vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, criticou o PSDB no processo de escolha de nomes para a formatação da chapa de olho em 2022. O vereador petista chegou a dizer que o Ninho Tucano está, abre aspas, desesperado. Vejo o PSDB com muita pena. Eu tenho pena porque o PSDB é um partido que ele ajuda na nossa democracia. Infelizmente aqui no Piauí, na última eleição de 2020, elegeram um único prefeito e esse tomou juízo, passagem franca, inclusive veio para o PT. O PSDB perdeu um dos seus principais líderes aqui no ato, que não vem aqui o caso a gente comentar. O fato é que eles estão sem rumo e sem norte, sem o que apresentar para a sociedade, sem um nome que realmente faça ali uma frente. Agora nós, aqui do PT e desse bloco, que quer continuar avançando as políticas públicas nesse estado e nesse país, não estamos muito preocupados com quem está desesperado, com quem está aí formando um bloco dos desesperados, atacando pessoas, achincando vidas das pessoas. Eles vão ter a resposta nas urnas. Nós estamos preocupados em continuar formando um time que quer trazer esse país de volta aos eixos, que quer trazer esse país de volta ao crescimento. Bloco dos desesperados, Tássio Cruz, é uma afirmação muito severa. Muito forte, né? E o vereador Dudu reagindo, né, aos primeiros movimentos da oposição para já começar a fazer um plano de governo. E ele também fala em pena, né, Lívia? Outra palavra forte, ele fala em pena, estou com pena dos tucanos, do PSDB, né? Então, é uma rivalidade histórica, né? Estranho seria se o Dudu falasse o contrário. Mas eu acho que vale ressaltar esse tom de campanha que começa a se acentuar. E em alguns pontos o vereador Dudu tem razão. A questão da falta de capilaridade no interior é tema já recorrente nas nossas discussões. Ele até fala, né, o único prefeito que foi eleito pelo PSDB foi para o PT, algo emblemático, né? Mudança totalmente histórica, né? Nunca se ouviu falar disso. Então acho que é importante destacar essa situação e o clima de campanha que começa a crescer nos bastidores com esse início de plano de governo do PSDB, a gente falava ontem, sendo desenvolvido. E essa ala do PT, que faz parte ali da tropa de choque, entre aspas, vai sim atuar para combater de forma mais dura as propostas apresentadas e as discussões apresentadas pelo PSDB. Ô João Magalhães, quem é brasileiro sabe desta competição histórica entre PSDB e Partido dos Trabalhadores em nosso país, mas é porque faz tanto tempo que nós não a observamos na prática, que estamos realmente acostumados, todo mundo focar o discurso contra o governo Jair Bolsonaro, e de certa forma soou até um pouco estranho para mim este tom e o peso das palavras de Edilberto Borges contra o Ninho Tucano. Isso mesmo, Lívio. Em nível nacional, Bolsonaro conseguiu reunir praticamente todo mundo contra ele, os partidos contra ele, então a gente sente até uma certa saudade daquela briga entre PT e PSDB no cenário nacional. Matar a tua saudade. Mas no cenário estadual, a gente observa que PT e PSDB possuem estruturas diferentes. Agora, o que chama a atenção dessa fala do vereador Dudu é que, assim, se a gente for olhar para o grupo de oposição ao governador Wellington Dias, a gente vê um grupo bem estruturado. Já, como a gente comentou ontem, tem progressistas, PSDB, enfim, partidos que, no caso do progressistas, tem uma capilaridade no interior, o PSDB tem um histórico muito bom aqui na capital. Então, o vereador Dudu toca num ponto importante. Ele, ao invés de tratar como adversário toda a oposição, ele utiliza no seu discurso só o PSDB como forma de enfraquecer o adversário. Olha, o PSDB sequer tem capilaridade no interior. O único prefeito eleito
no partido deles, já veio até para o nosso partido. Então é uma estratégia interessante, porque ao invés dele tratar a oposição pelo seu tamanho real, que soma PSDB e progressistas, ele ataca só o PSDB como forma de dizer, olha, é um partido que está desesperado porque não tem estrutura nenhuma, não tem a capacidade de competir com a gente, já que não tem nenhum prefeito, não tem estrutura no interior. Esse é um fato relevante, é uma estratégia que eu acho, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores deve adotar. Outro ponto é exatamente essa tropa de choque. Todo partido tem os seus nomes que vão para frente a criticar os adversários, enfim, 2022 já começou. E o Partido dos Trabalhadores, em cenário estadual, a gente sempre tinha no deputado Assis Carvalho uma figura muito forte, muito aguerrida. Toda vez que algum político vinha fazer uma crítica ao governador Wellington Dias ou vinha atacar o governo do estado, rapidamente o deputado Assis conseguia reagir ali num tom sempre muito elevado, batendo onde dói, como a gente sempre disse. Ele tinha esse modelo aguerrido de fazer política, e agora o Partido dos Trabalhadores também procura nomes, né, que tenham esse perfil, e o vereador Dudu surge aí como um desses nomes do partido que tem esse histórico também de fazer uma política que rebate, que critica o adversário, sempre em um tom elevado. Então é uma prova de que 2022 realmente já começou. Ouvindo vocês, justamente destacando essa questão da falta de capilaridade do PSDB aqui no estado do Piauí, me fez refletir sobre um ponto que eu acho interessante a gente debater. Essa parceria entre progressistas, que tem grande capilaridade, e o PSDB, que não tem praticamente nenhuma, além de Teresina, seria muito vantajosa para o Ninho Tucano se o PSDB tivesse pelo menos uma estrutura mínima pelo estado do Piauí. Já que vai percorrer mesmo todo o interior do estado e capital, seria a vez do PSDB se fortalecer. Mas está longe disso acontecer, hein, Tássio? O partido não se planejou, o partido não tem estrutura nenhuma a nível de estado. E o Dudu até falava na entrevista, né? O PSDB sofreu um golpe muito duro, né, com a perda trágica do ex-prefeito Firmino Filho, né? O PSDB gravitava em torno de Firmino Filho, então uma perda grave, e o partido sofre também, eu diria que depois da eleição, principalmente de 2014, quando Aécio Neves perdeu no segundo turno para a ex-presidente Dilma, o PSDB passa de lá até aqui por uma crise de identidade gravíssima. O partido olha para o seu passado e vê Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, muito mais em uma centro-esquerda, muito mais próximo de movimentos sociais, e olha para o seu presente, e uma boa ala do partido defende um PSDB mais à direita, né? Mais centro-direita, mais centro, ou seja, o partido sofre essa crise de identidade. Ele não possui nacionalmente um plano definido, e por isso no estado essa crise de identidade também afeta o PSDB, né? Lembrando que nós tivemos na história recente, além da capital, a prefeitura de Bom Jesus, né, com esse prefeito Marcos Elbas também, que era do PSDB, mas a impressão que a gente tem é que o PSDB perdeu a sua possibilidade de crescer, de se ampliar para o interior do estado, porque acreditou demais em uma única proposta, que era da capital, né? E os investimentos nos ensinam que você tem sempre que diversificar. Você nunca pode colocar todo o seu capital em um determinado investimento, porque se em um determinado momento você o perder, você perde tudo. Sim. E foi o que aconteceu com o PSDB, que durante muito tempo governou 1/3, praticamente 1/4 do eleitorado do estado, e não achou que precisasse desse desenvolvimento pelo interior, e hoje sofre na pele o prejuízo desse erro de cálculo de concentrar todo o seu potencial, todo o seu capital em uma única cesta, e essa cesta perdeu com a Prefeitura de Teresina. É interessante também, Tássio e Lívio, que hoje no grupo de oposição aqui no Piauí a gente tem esses dois partidos que são de tamanhos completamente diferentes, né? Um progressistas grande, gigante, no interior, com dezenas de prefeitos, e o PSDB que não tem capilaridade. O que tem são nomes competitivos, como é o caso do Dr. Silvio Mendes, que é um nome competitivo que está no PSDB. Mas essa, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um risco para a oposição, porque o grupo da oposição hoje tem um nome competitivo, que é Silvio Mendes, e tem um partido que tem uma estrutura muito grande, que é o Progressistas no interior. Então, se por acaso, lá na frente, daqui a alguns meses,
houver um descompasso entre a figura, né, do Dr. Silvio Mendes e o Progressistas, a gente sabe que hoje eles estão bastante entrosados, mas a política é dinâmica, todo mundo que está bem hoje, amanhã esse relacionamento pode desandar, enfim. Qualquer atrito entre a figura de Silvio Mendes e do Progressistas pode atrapalhar toda a organização do grupo de oposição, já que a gente tem, de um lado, um partido forte e outro, um partido muito frágil, que conta apenas com figuras de expressão política. Então, a oposição hoje, ela está entrosada, mas qualquer descompasso nesse relacionamento pode pôr em xeque todo o planejamento da oposição para 2022. Acaba que o PSDB fica refém do Progressistas, porque precisa desse apoio no interior para uma chapa competitiva, e o Progressistas também fica meio que refém da figura do Dr. Silvio Mendes, já que ele possui uma expressão política, principalmente aqui na capital, coisa que a oposição precisa. A oposição, para ser competitiva, ela precisa tanto de votos no interior quanto na capital. E hoje, essa estratégia da oposição está centrada em figuras que não estão no mesmo time. Estão entrosadas, mas qualquer atrito pode fazer todo um plano desandar. E o tucano, o deputado estadual Marden Menezes, respondeu ao vereador Dudu. Isso é brincadeira, porque todas as pesquisas de opinião pública apontam não só nomes do PSDB, mas do Progressistas, com ampla vantagem na aceitação da opinião pública. Então a palavra do nosso colega Dudu, a quem eu respeito e tenho uma boa relação, mas ela não condiz com a realidade. O que a gente sente é uma vontade de mudança, né? Um desgaste muito grande do atual governo pelo não cumprimento da palavra dada, pelo não cumprimento dos documentos assinados pelo governador, inúmeras ordens de serviço que se acumulam ao longo dos anos, e as ações prometidas não saíram do campo das palavras, e esse desgaste, essa fadiga, ela chegou num ponto que as pessoas já não toleram mais, nem a classe política, muito menos a população. Então, como é que nós estamos desesperados para encontrar nomes, se há vários nomes, tanto do PSDB como do Progressistas, que lideram todas as pesquisas com ampla maioria? Itácio, como é a sua análise acerca desta reação? Em partes, o deputado Marden Menezes tem verdade, né? Tem razão no que ele diz. As pesquisas, as últimas, nós trouxemos aqui algumas que mostram, especialmente Silvio e Ciro, mesmo Ciro não sendo candidato, entre os primeiros colocados, né? Rafael tem crescido nos últimos estudos, Rafael Fonteles, nos últimos estudos divulgados, porém eu discordo do deputado Marden quando ele diz que neste momento e para a eleição do próximo ano, os tucanos, né, os candidatos de oposição, estariam na frente, porque nós sabemos muito bem que a pesquisa reflete o momento, e nós estamos há um ano da eleição, e por isso, neste momento, o cenário é completamente... não é um cenário muito factível. Então, eu acho que no próximo ano, a chegada das eleições, nós vamos ter um cenário mais próximo. Mas, de fato, quando ele coloca que Silvio e Ciro sempre estão próximos ou liderando as pesquisas, é verdade, nós trouxemos esse estudo aqui. Outro ponto curioso, Lívio, que eu acho que vale destacar, é que essa falta de articulação do PSDB pode comprometer até mesmo a vida política do deputado Marden dentro do partido. Já falamos várias vezes aqui que ele poderia ir para o Progressistas. O seu pai foi candidato em Piripiri pelo Progressistas, Luiz Menezes. E se o PSDB não conseguir fazer uma chapa estadual competitiva, ele, Marden, pode até mesmo sair do partido. Ou seja, essa estratégia capenga, vamos dizer assim, do PSDB no interior, já começa a afetar ele, Marden, deputado Luciano e PSDBistas e tucanos históricos também, que podem ver comprometidas as suas reeleições por causa dessa falta de articulação pelo interior.
João Magalhães, achei até a postura do deputado estadual Marder Menezes um pouco mais comedida, bateu, mas foi bem delicado. Surpreendeu, viu, Lívio? Porque do mesmo jeito que a gente conhece o vereador Dudu, que sempre eleva o tom quando é para atacar os opositores, Marder Menezes também sempre utiliza essa postura mais aguerrida, principalmente quando é para criticar figuras como o governo do estado e o governador Wellington Dias. Eu acho que aí ele quis dar uma resposta, já que o vereador Dudu está chamando o PSDB de desesperado, ele tentou dar um tom assim mais cordial para dizer que não tem desespero no PSDB. Agora, o Tássio tocou num ponto importante da discussão, porque fica muito complicado até para o deputado Marder defender que o PSDB está tranquilo se até sua presença no partido realmente está ameaçada. O PSDB tem uma dificuldade real de montar chapas competitivas para a Assembleia Legislativa, porque para a Câmara Federal é praticamente certo que não há condições do partido ter uma chapa competitiva. Provavelmente o PSDB vai ter que recorrer a figuras já conhecidas, tentar atrair mais pessoas para, se for o caso, para tentar viabilizar uma chapa para a Assembleia Legislativa, porque o partido hoje realmente não tem muitos quadros neste sentido. E aí, isso já tem a ver diretamente, inclusive, com a estratégia de toda a oposição, já que a gente tem um Progressistas muito grande e um PSDB que não tem influência, vamos dizer assim, na política em nível estadual, a gente sabe que a chapa de oposição ainda não está definida em relação a quem será o cabeça de chapa, Iracema Portela ou Silvio Mendes. E se de repente o progressista dizer, olha, o PSDB é um partido, é um aliado importante, mas ele não tem, mas hoje toda a estratégia da oposição está centrada na estrutura do Progressistas, então a gente não vai abrir mão dessa cabeça de chapa. Como é que ficará a situação? Será que o próprio Silvio Mendes vai ter que migrar de partido, voltar novamente ao Progressistas? É uma discussão que, sem dúvida nenhuma, acredito que a gente vai ter que fazer aqui várias vezes, vai ter que estar atualizando o telespectador disso, porque, de fato, essa estratégia da oposição centrada no tamanho do Progressistas e numa figura popular como a de Dr. Silvio Mendes, que é filiado ao PSDB, vai ser necessário que a gente sempre recorra e atualize a população de como é que está esse diálogo. Vamos agora para outro assunto ligado também a 2022, porque nesta sexta-feira, membros do MDB discutiram a formação de chapas, deputado estadual e federal, de olho nas próximas eleições. A saída ficou bem familiar. Eu avalio de maneira muito positiva. Saímos agora de uma reunião aqui no MDB, que estamos colocando os nomes, tanto para a chapa de federal, como para a chapa de deputado estadual. O nosso objetivo do MDB é formar uma chapa forte e competitiva para tornar o MDB forte, como é a sua história, como é no país e aqui no Piauí. A gente conversava com o senador Marcelo Castro sobre essa dificuldade em atrair lideranças com um potencial mais baixo de votos para o MDB para compor a chapa, né? Como é que você avalia essas dificuldades enfrentadas na chapa para federal? Tem você, tem Marco Aurélio, tem Pessoinha, candidatos fortes, né? Como é que você avalia essa dificuldade em atrair essas candidaturas mais... Eu avalio isso de forma natural, e esta dificuldade não é somente do MDB, são de todos os partidos, com exceção do Partido dos Trabalhadores, já tem uma chapa formada, e do PP também, que já tem uma chapa formada. Os outros partidos todos têm essa dificuldade, mas o MDB, como todos os outros partidos, estamos trabalhando para fortalecer a nossa chapa. Como não existe mais coligações proporcionais, agora cada partido tem que se valer por si próprio. Então todos os partidos terão que ter seu quociente eleitoral, ou no mínimo 80% do quociente eleitoral, para poder participar, ter chance de eleger os seus deputados. O que eu quero dizer é que o MDB é um partido tolerante, é um partido democrático, é um partido que não tem dono, é um partido que tudo que faz, que decide é colegiadamente, e que o MDB está de portas abertas para receber todo aquele que queira ser candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, naturalmente dentro das regras, né, e do programa do partido, dentro das regras do jogo democrático. Nós estamos de braço aberto para receber todos que queiram participar da nossa agremiação. Deixa eu ver se eu entendi, me ajudem por gentileza. Marco Aurélio, candidato a deputado federal, filho de... Castro Neto, candidato a deputado federal, filho do senador Marcelo Castro. Temos aí pelo outro lado, também correndo por fora, Pessoinha, filho de quem? Prefeito, doutor Pessoa. É herança?
É a renovação da política nos moldes Pra quem? que a gente tem acostumado a ver aqui na política piauiense. Inclusive, um cientista político muito conhecido aqui no Piauí, professor Ricardo Arraes, tem uma tese de doutorado muito atualizada nesse sentido, né? Ele fala sobre, o título da dissertação, da tese de doutorado dele é A Metamorfose das Oligarquias. Eu acredito que todo mundo que gosta de política, é uma leitura recomendada para todo mundo que gosta de política. Agora é interessante destacar, Lívio, sobre esse desafio que o MDB tem pela frente, que é de atrair nomes que vão fortalecer a chapa do partido para a disputa na Câmara Federal. Porque, de fato, são 3 nomes, e aí eu diria 2 nomes bastante competitivos, Marcos Aurélio e Castro Neto, são nomes que ninguém tem dúvida, vão entrar numa campanha para ganhar a eleição. Um, como você disse, é filho do deputado Temístocles Filho, outro filho do senador Marcelo Castro. Então, são candidaturas para valer. Tem o Pessoinha, que ainda não enfrentou eleições, a gente sabe que o pai dele, prefeito Dr. Pessoa, faz uma gestão muito ruim, enfrenta uma crise de impopularidade, então ele realmente vai para um teste, porque não tem experiência em campanha eleitoral, mas o partido vai precisar de nomes que, nos bastidores, sempre são comentados como escadinhas. Aqueles políticos que, no caso de uma disputa para a Câmara Federal, vão ter 20 mil votos, vão ter 30 mil votos, não serão eleitos, mas são essenciais para que o partido conquiste lá 1 ou 2 cadeiras. A eleição para o ano que vem, todo mundo sabe, vai ser muito difícil, vai ser muito competitiva. A legislação dificultou o acesso às cadeiras para todo mundo. Claro que os partidos pequenos vão sofrer bem mais, mas os grandes partidos vão precisar desses líderes com estrutura ali mediana, e atrair essas pessoas não é uma tarefa fácil, porque são líderes políticos, líderes regionais, que vão para uma sigla praticamente sabendo que não vão ter chances de vencer a eleição. Eles vão mais para dar um suporte ao partido. Então, vai ter que entrar muitos argumentos nessas negociações para atrair esses nomes, o que torna um 2022 complicado para todos os partidos. Aqui no Piauí, eu diria que exceto para o Partido dos Trabalhadores e também para o Progressistas, porque são 2 partidos que têm uma militância muito forte e já se planejaram ao longo dos últimos anos para esse cenário. Nós temos aqui ao redor do pré-candidato Pessoinha uma situação que eu diria pelo menos hercúlea, porque ele tem muitos desafios nas próximas eleições se realmente ele aceitar esse desafio de ser candidato a deputado federal pelo MDB. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: ele tem fortes candidatos dentro de uma possível chapa a qual ele vai fazer parte. Nós temos aí, como vocês mesmos já falaram, Castro Neto e o próprio Marcos Aurélio, nomes realmente de grande destaque dentro da chapa. Ele ficaria ofuscado. O próximo ponto que eu gostaria de destacar diz respeito ao que você falou, João, desta inexperiência política. É o primeiro contato, talvez, que ele vai ter com candidaturas será em 2022 e, como você também destacou, em uma candidatura totalmente peculiar, marcada por dificuldades, pela estreia de novas regras políticas, regras do jogo diferentes a partir do próximo ano. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito a essa questão de que Dr. Pessoa, prefeito de Teresina, apesar de ainda gozar de pouca popularidade perante a nossa sociedade, realmente está marcado por ser incompetente em sua gestão. Realmente é muito difícil você tentar aliar e tentar buscar uma escada de propulsão política se apoiando em um candidato que é especialista em virar memes e não atender aos anseios da população. Por fim, gostaria de lembrar que a situação de Dr. Pessoa no MDB é realmente uma incógnita. Ninguém sabe realmente se ele fica no partido. Ele vive falando, esbravejando de que vai mudar de agremiação, de que realmente não sabe se fica, não sabe se vai, que se saiu até da própria mãe, por que não pode sair do MDB? São pelo menos 4 desafios muito hercúleos de Pessoinha em 2022. Sua análise, Tássio. Posso acrescentar um quinto aqui. Ave Maria. A história recente, ela é um pouco ingrata com políticos que são populistas, né, que tentam fazer esse populismo na hora de transferir votos. Se nós lembrarmos a história recente, vários políticos que tentaram fazer esse populismo barato que o Dr. Pessoa tenta fazer, só com palavras, sem ações, normalmente não se consegue transferir votos. Se o amigo telespectador se lembrar, o Dr. Pessoa foi candidato ao governo do estado há 4 anos atrás e o filho não conseguiu sequer
uma candidatura para deputado estadual, ou seja, ele não conseguiu viabilizar a sua própria candidatura com o pai deixando a Assembleia e sendo candidato ao governo do estado, ou seja, é uma candidatura muito complicada para ele. E a história recente, Lívio, mostra também que o MDB errou e errou feio na sua estratégia com este formato parecido nas eleições. Aqui na capital, por exemplo, enquanto o partido conseguiu fazer a prefeitura, na Câmara o MDB foi para a eleição com 4 candidatos e perdeu uma vaga, porque o partido trouxe vários candidatos ali, ditos candidatos de captação, né? Você já falava essa semana, trouxe ex-jogadores, personagens folclóricos do cenário político piauiense, mas esses personagens não se reverteram em força, em votos, para eleger os candidatos do MDB. Ou seja, o erro que cometeram para a eleição municipal não querem cometer para a eleição estadual. Eu fazia um estudo hoje, Lívio, em 2018, na eleição, o MDB teve 102 mil votos e conseguiu eleger Marco Aurélio numa composição de coligação com vários partidos. Para 2022, caso o partido queira essa expectativa de eleger até 2 deputados federais, que aí um dos 3 que você disse estariam fora, ele teria que mais que triplicar a sua votação do que teve em 2018, ou seja, uma tarefa muito difícil e que, como o João bem observava, essa hereditariedade política, esse voto, esse colégio clássico ali de uma família, não tem dado tanto resultado ao longo dos últimos anos. O eleitor tem percebido essa estratégia, então eu diria que a chapa dos filhos, entre aspas, como eu apelidei, enfrenta sim muitas dificuldades e o partido se mexe para tentar tornar viável o caminho dos filhos dos seus principais políticos aqui no estado hoje. Por essas contas, Tássio, pelos números que você traz agora, se a gente for lembrar, em 2018, o MDB teve, no caso, o candidato a deputado federal Isma Marques, que era um político de expressão, que já tinha vários mandatos de deputado estadual, tem um colégio eleitoral ali na região de Luzilândia, veio exatamente nesse sentido, de tentar fazer com que aquela chapa tivesse aqueles candidatos que servissem ali de escada para que todo o grupo conquistassem cadeiras. Ele teve na casa ali dos 20 para os 30 mil votos, então é uma votação expressiva. Para o MDB, no ano que vem, seguindo essa estratégia e ter sucesso para obter essas 3 cadeiras, ele precisaria pelo menos de uns 10 candidatos, como o ex-deputado Isma Marques, que tivessem aí essa proporção de votos para que o partido obtenha sucesso no ano que vem. Então, por aí você tira a dificuldade. Em 2018, ele conseguiu um suplente, um candidato que teve uma votação nessa casa dos 30 mil votos. Em 2022, teriam que ser uns 10 candidatos como esse. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande para o MDB. Agora, o lado bom dessa história é que essa dificuldade não é só para o MDB, é também para todos os partidos. Verdade, bem lembrado, João. Vamos agora para o nosso portal odia.com, porque foi destaque nesta sexta-feira que o governador Wellington Dias fez 2 mudanças importantes no primeiro escalão do governo estadual. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Neri, deixa a pasta e, em seu lugar, assume provisoriamente a secretária da Administração, Ariane Benigno. Já o diretor do Emater, Francisco Guedes, foi exonerado pelo governador. Em seu lugar, assume o ex-vereador de Valença, Leonardo Nogueira. A nomeação foi uma indicação do deputado estadual Franzé Silva, também do Partido dos Trabalhadores. Tássio, tem uma surpresa nessas modificações, né? Especialmente a do secretário Igor Neri, né? Não se tem qualquer informação de insatisfação nos bastidores do deputado Nerinho, que é quem indica o secretário, e a informação que a gente apurou é que seria por um problema, um tratamento pontual de saúde do secretário, que é jovem, né? E estaria tendo um probleminha de saúde e precisou se afastar momentaneamente. A Ariane assume, né, provisoriamente, como manda de praxe. Porém, já a mudança no Emater, essa sim é uma mudança política. O diretor Guedes estava desagradando a indicação do deputado Franzé e ele fez essa mudança também já pensando em 2022, pensando em política. O ex-vereador de Valença assume a pasta que é importantíssima para estruturar e ações, né, principalmente nessa área
de Desenvolvimento Rural. Então, especialmente a mudança do Emater política, interesse do deputado Franzé trocar esse comando, mas a da Secretaria de Desenvolvimento, até o momento, nenhuma informação de desgaste político entre o deputado Nerinho, que enfrenta dificuldades no seu PTB, mas sem informação política dessa troca. Vamos aqui para uma última informação, para que nós possamos encerrar, concluindo nossos trabalhos desta semana, porque agora a gente vai apresentar para você de casa mais uma evidência de que a gestão municipal, a Prefeitura de Teresina, não pode falar que cuida de gente. Um repórter do sistema O Dia de Comunicação foi coagido no exercício de suas funções pelo assessor de comunicação da S-Trans, Otoniel Bisneto. Explicando melhor para você. O Sindlojas, que é o sindicato dos lojistas do estado do Piauí, na realidade teve uma comunicação, uma reunião com o S-Trans. Lembrando que o Sindlojas é uma instituição de grande respeito. E neste encontro teria sido acertado que a frota de ônibus em circulação por Teresina seria dobrada para aumentar o volume de pessoas com acesso ao centro comercial e também para facilitar o deslocamento dos trabalhadores, na realidade, do comércio ao centro. Os trabalhadores não estão indo trabalhar porque realmente não tem transporte. Essa é a verdade da cidade. O sistema de comunicação procurou então a S-Trans para comentar essa medida desse possível acordo, dobrar a frota em circulação. Se essa frota realmente seria dobrada, este foi o posicionamento da S-Trans que você acompanha a partir de agora. Então, a sua função como jornalista, como formador de opinião, como uma pessoa que está preocupada com a coisa pública, com a população, se isso aqui no processo vai piorar, então eu vou deixar essa pauta de lado. Por favor. Otoniel, tudo bem, eu entendo o seu lado. Tá, eu sei como é que está sendo a crise do transporte público. Vamos fazer assim, eu não vou mais esticar a corda, desculpa. Você está insistindo numa coisa que está sendo inconveniente, tá certo? Mas tudo bem, Otoniel, muito obrigado, tá bom? Então eu vou ter que me reportar a ser superior para dizer a sua conduta. Por favor, bom dia. Para que você de casa possa entender um pouco melhor as funções de um jornalista em cargo de assessor de imprensa. Um assessor de imprensa visa facilitar a comunicação entre os meios, os veículos de comunicação, com o órgão que representa. Não é, em momento algum, nunca foi nem nunca será papel de um assessor de imprensa determinar ou, de certa forma, tentar coagir um jornalista a agir de determinada forma conforme os seus interesses. O que nós observamos nesta reação de Otoniel Bisneto, neste contato com o nosso repórter do Sistema de Comunicação, foi simplesmente uma negação de informação, porque simplesmente a instituição não queria mais comentar a situação ao qual se envolveu. Lembrando, mais uma vez, que a informação partiu do Sindlojas, que é uma instituição que merece respeito e que tem respeito perante toda a sociedade piauiense como um todo. Todos nós conhecemos o trabalho de seriedade do Sindlojas aqui no estado do Piauí. E realmente procuramos a S-Trans para confirmar uma informação que nos foi repassada. O ato de confirmar informações faz parte da missão do jornalista. O jornalista escuta realmente as informações chegam e faz parte confirmar essas informações. Você vê um assessor de imprensa, João Magalhães, que deveria facilitar esse acesso à informação, revoltado, tentando coagir, dizendo que vai procurar os superiores do repórter para reportar, falar, se queixar da ação dele, que estava apenas apurando uma informação, é no mínimo infantil. E infelizmente é o que nós encontramos na prefeitura. Lívio, está muito claro o que aconteceu. A S-Trans prometeu algo ao que não vai cumprir. Lojas, depois viu que não tem como cumprir, que é dobrar, né, a quantidade de ônibus circulando, porque não há nenhum planejamento neste sentido, não há nenhuma condição hoje técnica viável que faça a prefeitura dar solução a esse problema do transporte público, e aí resolveu não comentar mais. Não surpreende, porque se o próprio prefeito da cidade diz uma coisa hoje, amanhã diz outra coisa completamente diferente, é natural que seus subordinados também comecem a agir dessa forma. A gente lamenta, porque sem dúvida nenhuma a população de Teresina merece, sem dúvida nenhuma, quem tenha mais compromisso
com a população, que é quem paga e quem merece ter um serviço público de qualidade na área do transporte, mas também na área da educação, da saúde, da infraestrutura, enfim, de todos os serviços que são de responsabilidade do poder público. E o pior, Tássio, é tentar jogar para a imprensa, para um simples repórter do nosso sistema de comunicação, a responsabilidade pelo caos do sistema de transporte público de Teresina. Isso não vai nos, de certa forma, nos coagir? Continuaremos fazendo o nosso trabalho, tá? Sem dúvida, né, Lívia? Uma tentativa claríssima de intimidar os nossos companheiros jornalistas no exercício da profissão, que é grave, né? E nós não podemos esquecer nunca, quem está do outro lado da TV, quem lê o nosso jornal todo dia, quem acessa o nosso portal, é quem realmente se interessa pela matéria, pelo nosso conteúdo, e é por essas pessoas que a gente não pode descansar nunca. É importante destacar, aí está falando um agente público contra um jornalista, contra um profissional de comunicação que quer levar ao internauta, ao leitor, o conteúdo, né? Conteúdo esse de quê? De veículos do transporte público que não estão circulando pela cidade. Eu queria saber qual a resposta dele para os profissionais lá do centro, das lojas, do comércio, que estão sendo demitidos porque não tem pessoas suficientes com capacidade, com possibilidade de ir por cento, porque não tem ônibus. Ou seja, é lamentável e a gente vê uma clara tentativa de fugir, de escapar da responsabilidade que é da prefeitura, de negociar com os empresários, de colocar o ônibus na rua para que a população possa, enfim, circular pela cidade como ela quer. Então é lamentável e é um posicionamento que, para mim, não agride só a reportagem, os jornalistas do Jornal o Dia, agride diretamente o nosso amigo telespectador, o nosso amigo leitor e o nosso amigo internauta que está sem ônibus na cidade de Teresina. Não vai nos parar. A culpa, a incompetência do sistema de transporte público não é da imprensa e sim, os superiores do nosso repórter já foram avisados e estão ao lado dele. Obrigado, João Magalhães. Boa tarde. Por nada, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado, Tássio. Boa tarde. Um abraço, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde, amigo internauta, e um excelente final de semana a todos. Política do dia.